Meus irmãos e amigos, boa noite. Paz e bem para todos. Aqui nos encontramos para a nossa primeira doutrinária de agosto, dando abertura ao mês de aniversário da nossa casa, o Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, que completa 28 anos de fundação no próximo dia 16. Para tanto, convidamos a assistir em nossas palestras todas as segundas-feiras no canal YouTube do GELFA, às 19h30, com palestras extraordinárias nos dias 15, 16 e 17, sendo o dia 16 em homenagem ao nosso patrono Francisco de Assis. Esperamos por vocês. E hoje teremos a nossa companheira Sandra Barbosa, que irá nos falar sobre o 81º capítulo do livro Vinha de Luz. Estejamos certos, obra do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Vamos ouvir a nossa palestra. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amigos. Que alegria imensa estarmos juntos novamente. Gelfa, parabéns pelo aniversário no próximo dia 16. 28 anos, não é? 28 anos de luta, de trabalho, de dedicação à tarefa do bem. Isso é uma história de amor, de lutas, de enfrentamentos, de crescimento geral e pessoal. E eu, feliz da vida por fazer parte também dessa história, embora não esteja há muitos anos compartilhando com a casa alguns trabalhos, me encontro aqui felicíssima, porque os poucos anos que trabalhamos juntos aí, me trouxe muitas alegrias, muitos aprendizados, e isso não tem preço, não é? Desenvolvemos muitos trabalhos interessantes juntos, e que Deus continue abençoando essa casa, amparando, e que o amor seja sempre a inspiração de todos vocês. Que a caridade do exemplo do querido Francisco de Assis continue norteando os destinos da casa. Que Jesus abençoe vocês. Parabéns mais uma vez. Então, antes de começar o nosso tema de hoje, vamos à nossa prece inicial. Amado Jesus, ajuda-nos a sermos pessoas mais fortes, mais firmes nos nossos propósitos do bem. Guia-nos, nós que andamos tão perdidos, tão afastados da Tua proteção, dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, querido amigo, a sermos hoje melhores que ontem, que possamos cada vez mais ser exemplo dos Teus ensinamentos, das Tuas lições. Ampara todos os nossos queridos amigos e todos aqueles que ainda não compartilham conosco da grande festa que é o aprendizado do Evangelho. Ampara-nos, Mestre, para que possamos ter êxito em nossos propósitos. Segue conosco, hoje e sempre, que assim seja. O nosso capítulo de hoje é o 81 do livro Vinha de Luz. Estejamos certos. Cristo tomou um corpo e veio até nós, nos trazer novos ensinamentos. Novos ensinamentos do nosso ponto de vista, naquela época. Mas os ensinamentos eram ensinamentos da pura verdade, da única verdade. Estávamos nós numa infância espiritual, mas já em condições de aprendizado. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, não é? Eles ainda muito pequenos, nós começamos a ensinar, a passar as lições de amor, de honestidade, de decência, de respeito. E não podemos deixar para ensiná-los, nós sabemos disso quando eles crescem, porque eles perderam a oportunidade. Nós começamos a ensinar desde pequenininhos para que eles possam ir assimilando essas lições, ficarem inscritas nas suas consciências e eles irem praticando ao longo das suas existências. Muitos vão acolher esses ensinamentos,
vão arquivá-los e vão usá-los na hora necessária. Outros vão demorar um tempo mais, vão precisar de muitas encarnações, de pais e mães repassando os ensinamentos para que eles possam finalmente praticar, para que esses ensinamentos estejam realmente inscritos no seu coração. E assim é que a vida, né, que Deus faz para conosco. Ele trouxe o Cristo, enviou o Cristo no momento da nossa infância espiritual, mas no momento propício de aprendizado. Já tínhamos condições de assimilar essas lições, para que elas fossem vivenciadas, inscritas já ali, para que futuramente nós pudéssemos praticar. Naquela época, poucos de nós tínhamos condições ali de já estar seguindo ao Cristo inteiramente. Então, a maioria, a grande maioria, ainda precisaria de algumas encarnações ou ainda precisa de algumas encarnações para que a gente assimile tudo isso. Precisamos, na verdade, todos nós precisamos ainda assimilar. Nós estamos numa fase de aprendizado. Nós estamos aqui na fase de estudo, de conhecimento do Evangelho, de fala do Evangelho, de ouvir o Evangelho, para que depois de tanto ler, de tanto estudar, de tanto falar, de tanto ouvir, a gente comece a praticar. Naquela época, o povo hebreu, o povo judeu, ele já tinha conhecimento de um Deus único. Eles já tinham a capacidade de receber essas lições, mas eles ainda eram muito preocupados com o culto externo. Seus escritos, essas leis que eles cumpriam, tinham muito desses cultos externos e eles observavam rigorosamente. Eles praticavam rigorosamente. O sacrifício de animais, o sacrifício do sangue, era para eles uma limpeza de erros de pecado. Era muito mais fácil o culto exterior do que o culto interno, muito mais fácil. E Jesus vem trazer novas lições para um povo que ainda tem dificuldade de se desprender dos seus interesses pessoais. Então eles não aceitam tão facilmente Jesus. E ainda hoje temos nós dificuldades de aceitar essas lições, porque elas nos convidam a sacrifícios de outra forma, não mais sacrifícios de sangue, não mais cultos externos, mas o culto interior, a transformação interior, que é difícil, que é dolorida, que é lavada por lágrimas, como diz Emmanuel. Então, o Cristo, ele não sendo aceito pelo povo, o povo que já tinha um preparo para isso, ele continua nos seus ensinamentos, nas suas lições, porque ele sabia de tudo como seria. Porque ele não veio trazer as suas lições apenas para um povo, ele veio trazer para toda a humanidade. E sabia que isso ia levar muito tempo. Então já estava na hora de começar, assim como a gente faz com os nossos filhos. E com essa infinita sabedoria do Cristo, com esse amor, com essa dedicação, ele vai inscrevendo as suas lições através das encarnações sucessivas nossas, através dos tempos, para que a gente finalmente esteja com elas totalmente escritas na nossa consciência, no nosso coração. E aí, claro que ela já assim, totalmente internalizada em nós, ela será praticada. E hoje nós precisamos ler o Evangelho, estudar sobre o Evangelho, precisamos falar sobre o Evangelho, precisamos ouvir sobre o Evangelho, para que a gente consiga ir entendendo essas lições e começar a praticar de uma certa forma. Já conseguimos, né? Já conseguimos praticar muitas coisas, mas a jornada ainda é muito longa. Nós já temos muita consciência nessa encarnação agora dessas lições, já temos muita boa vontade em praticar, embora muitas coisas ainda sejam bem difíceis para que a gente consiga. Nós temos dificuldades terríveis em determinadas orientações que Jesus nos recomendou. Mas a gente vai indo em frente, porque
como disse Emmanuel no título do livro, estejamos certos. Estejamos certos que o dia virá em que lições, leituras, falas, ouvir, não serão mais o nosso roteiro do dia a dia, porque nós estaremos vivenciando o Evangelho, praticando. Então, tudo que lemos, que estudamos, que falamos, que ouvimos, nós vamos estar praticando. Então, a nossa própria vida será o exemplo, será a leitura, será o falar, o ouvir, porque estaremos completamente envolvidos na vivência do Evangelho. Esse é o objetivo de Jesus, é o objetivo de Deus, que nós estejamos nessa condição de praticantes do Evangelho. Hoje nós estamos no estágio de aprendizes do Evangelho. Estamos no estágio onde se faz necessário esse estudo, essa leitura, essa fala, esse ouvir o Evangelho. Precisamos demais para que ele se inscreva finalmente em nossos corações. O Cristo preparado para a sua missão, sabendo tudo que ia lhe ocorrer, ele vem e nos prepara e nos traz ensinamentos fantásticos, que não são ensinamentos religiosos, são ensinamentos para uma vida, para uma conduta de vida de acordo com as leis de Deus. Ontem, o olho por olho, o dente por dente, hoje o amor, hoje o perdão, a fraternidade, a amizade, a outra face. Mas nós sentimos em nós ainda ressoar aquela voz que nos falou no Sermão da Montanha, que nos orientou. Sentimos no fundo do nosso ser a necessidade de mudança, a necessidade de vivência, de uma vida mais feliz, de uma vida onde respiremos amor. E aí ficamos em busca disso. Ainda não, muitos de nós ainda não entendem que é isso que nós estamos buscando. E aí vamos assim, nos afastando dos ensinamentos, ao invés de ir ao encontro do ensinamento. Nos afastamos porque uma ânsia, uma angústia, algo que não sabemos o que, nos incomoda, nos aflige. Mas é isso. É o eco do sermão da montanha, é o eco dos ensinamentos de Jesus, à beira do lago, sentado na areia, na praia, nos barcos, nas sinagogas. É o eco desses ensinamentos, nos clamando a mudança, nos clamando a transformação. Mas a gente ainda não sabe. Mas também é chegado o momento, né? Já está chegando o momento de que nós estejamos mais firmes no propósito de transformação pessoal. E não vai existir transformação pessoal sem observância desses ensinamentos. Mesmo que nós não tenhamos conhecimento desses ensinamentos, nunca tivemos acesso. Não por dificuldade, algumas pessoas talvez sim, por dificuldades, dependendo de onde vivem essas pessoas, qual seja a sua prática religiosa, talvez elas não tenham esse acesso aos evangelhos ou não queiram. Mas eles estão aí, para todos. E em outras religiões, as mensagens também chegaram através de profetas, através de missionários de Deus, para que ninguém ficasse sem as informações. Então, ninguém pode se dizer desconhecedor da lei de amor, porque é ela que transforma o mundo. E nós, que já temos acesso ao Evangelho diretamente, não é? Não precisamos recorrer a outras formas de aprendizado. Nós temos o Evangelho.
Se observarmos as religiões, a sua profundidade, nós vamos entender que todas elas nos levam a esse caminho, que é o caminho de transformação, o caminho de amor. Então o Evangelho está escrito em todos os lugares, em todas as religiões. Eles estão escritos. E nós, conhecendo um pouco desse Evangelho, conhecendo um pouco da história do povo judeu, conhecendo como o Evangelho foi difundido pelo mundo, nós podemos perceber que tudo isso nos fez bem. Que no começo a gente não entendia, a gente entendia assim, digamos, 5 do Evangelho. Hoje a gente já entende um pouquinho mais, acho que hoje a gente entende 10, alguns entendem até um pouco mais, porque cada um está num grau intelectual, evolutivo, né, diferente. Ainda não entendemos 100, mas já entendemos bastante. E esse convite que Jesus nos fez há mais de 2000 anos, para essa transformação, ele vem aqui, né, vibrando em nós. E aqueles que estão dispostos a aceitar esse convite, vão sim, vão fazer o seu sacrifício pelas lágrimas e pelo sofrimento. Mas é muito mais leve, é muito mais suave, embora pareça que não. Temos dificuldades de entender a necessidade do sofrimento, temos dificuldades de aceitar a dor que nos visita. Queremos ser felizes o tempo todo nos moldes do mundo. Queremos ser satisfeitos em nossos desejos e em nossas vontades. E não entendemos que somos criaturas em evolução, que somos aprendizes da boa nova. E os aprendizes erram, não é? E quando eles erram, eles precisam corrigir. Corrigindo, eles vão passar pelas dores e sofrimentos, porque a gente só aprende que algo machuca se a gente experimentar. Ainda não sabemos vivenciar o amor para que não soframos mais. Quando soubermos vivenciar o amor, não precisaremos mais do sacrifício pelas lágrimas, como hoje não precisamos mais do sacrifício pelo sangue, porque já temos um entendimento maior. Então, meus amigos, o Cristo é o irmão sublime, que traz lições sublimes, de profundidade muito grande, porque observe quanto tempo nós tentamos entender o Evangelho nessa encarnação, sem falar nas outras. Quanto tempo nós tentamos entender e ainda não conseguimos. Quanto tempo levamos no passado, não sabemos, para que ficamos afastados, que recusamos aceitar o Evangelho, ou que procuramos adaptá-lo aos nossos interesses. Não sabemos quanto tempo levamos nessa luta sem nenhum objetivo. Hoje, a luta é outra, né? Hoje a luta é de conquista no bem, de conquista, de transformação. Mas nós somos bem capazes. E nós estamos caminhando futuramente com esse Evangelho inscrito em nossas almas, inscrito em nossa consciência, inscrito no coração. A gente já vai praticar tranquilamente. Não vamos mais precisar de meios termos. Seremos continuadores dos ensinamentos do Cristo. Seremos nós também Cristos. Seremos nós capazes de construir um mundo onde o amor, a paz, a felicidade reine. E isso é algo que está certo, que não tem, é um fato. Emmanuel diz, estejamos certos. Ele confirma que esse é o objetivo, que esse é o resultado, que é isso que nós vamos alcançar, que é isso que nós vamos atingir como meta que agora se faz necessária iniciar o cumprimento.
Nós já conquistamos muito, já vencemos muito. Não somos hoje nem sequer um pedacinho do que fomos ontem. Já somos muito melhores, muito capazes, porque de qualquer forma, carregamos, claro, erros, defeitos ainda. Mas, amigos, hoje nós não nos imaginamos mais praticando coisas que já praticamos ainda nessa encarnação. Não nos imaginamos mais. Nós sentimos essa transformação pulsar já, esse convite ser muito forte e queremos atender. Olha que maravilha, queremos atender a esse convite de transformação, de mudança, de crescimento espiritual. Nós hoje já sabemos, mesmo que seja só com os lábios, já sabemos agradecer a dor que nos visita. E se nós já sabemos agradecer com os lábios a dor que nos visita, é porque nós já entendemos que ela é necessária. Podemos não saber qual é o motivo que levou àquela dor, mas já sabemos que tem um motivo justo, que ela é necessária. Então, isso é um crescimento muito grande. Aí nós já sabemos agradecer por isso. E em breve, de tanto repetir agradecimentos, eles serão agradecimentos realmente saídos do coração, realmente compreendidos e vivenciados. Se eu não me engano, foi aí no Gelfa que vocês mandaram um vídeo de um senhor agradecendo pelo ar que ele estava respirando depois de ter contraído a Covid, porque ele precisou pagar uma conta muito alta pelo ar que vinha, pelo oxigênio que vinha através dos respiradores. E aí ele pensou, nossa, Deus não me cobra nada por esse ar que eu respiro todos os dias, naturalmente, sem nem perceber. E aí a gente já vai tomando essa consciência, a gente já agradece o sol, a gente já percebe a maravilha que é o sol nos iluminando, a gente já percebe a necessidade da chuva, mesmo com a destruição que muitas vezes causa. A gente já percebe a necessidade de muitas catástrofes, a gente já percebe tanta coisa, já agradece por tanta coisa. O mais importante, a gente aceitar a dor que nos visita, entendendo que ela é justa, sem nem saber muitas vezes a causa, isso já mostra uma mudança muito grande em nós. Mesmo que no primeiro momento a gente se revolte um pouco, a gente se aborreça, logo em seguida, a gente meditando, a gente parando para pensar, a consciência cobra e a gente diz, nossa, eu não devo reclamar, eu devo agradecer. E a gente reclama logo de primeiro, porque ainda estamos nessa condição. Mas ó, com o aprendizado, o ensinamento de Jesus que já está escrito em nós, esse ensinamento então já faz com que a gente acesse os nossos arquivos e diga, não, eu vou agradecer. Isso tem uma razão de ser, isso vai passar, eu vou vencer, eu sou forte. Então isso significa a nossa mudança realmente que já está acontecendo. Somos todos bem-aventurados, porque já estamos conseguindo vencer a nós mesmos. Imagina, ontem nós matávamos, fazíamos sacrifícios de sangue. Hoje nós buscamos o sacrifício da transformação. Já crescemos muito, mas ainda temos uma estrada muito longa a ser percorrida. Mas, como diz Emmanuel, estejamos certos de atingir esse objetivo, de deixar inscritos em nós, permanecer inscritos em nós as lições do Cristo, através das nossas vivências, e que a gente possa ser instrumento de amor, de paz, levando aos nossos irmãos também essas lições, para que eles, junto com a gente, eles atinjam também esse objetivo. Porque estamos todos caminhando, não é? Não importa se a pessoa tem acesso ao Evangelho, se tem o acesso às religiões, aos ensinamentos do Cristo de uma outra forma, por uma outra religião. Não importa nem se você é ateu, porque eu tenho ouvido algumas falas de pessoas que se dizem que são ateus e que eu fico encantada, porque traz uma essência do ensinamento de Jesus que muitas vezes nós não temos. Então, não é a religião que importa, não. O que importa é essa transformação, é essas lições se inscreverem em nós, estarem grafadas em nós. Então, meus amigos, muita paz, muita luz e que estejamos certos.
Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao Mestre por esse momento. Amigo Jesus, bem-aventurados sejamos nós por receber os teus ensinos e querer praticá-los. Ajuda-nos, amigo divino, ajuda-nos a finalmente tomarmos o caminho de volta, de retorno ao Pai, tomarmos o caminho da verdade, da vida. Seja sempre o nosso guia, o nosso farol, a iluminar este caminho, muitas vezes cheios de pedras, e que nós não conseguimos enxergar as flores que também existem nele. Te agradecemos e te pedimos, sê conosco, hoje e sempre. Gelfa, parabéns mais uma vez.